Fala galera, meu nome é Arthur Estigarriba e o projeto Estaleiro Matemático. E hoje temos uma videoaula sobre círculos. E primeiro vamos falar da diferença entre círculo e circunferência. Olha, círculo e circunferência provêm de definições parecidas, que reúnem todos os pontos num plano, entende? A gente precisa de um plano, de um ponto que a gente chama de centro, que é o C, e de um comprimento R, que a gente chama de raio. Enquanto a circunferência reúne todos os pontos do plano que distam exatamente R unidades do centro, isso, se é exatamente R unidades, que distam exatamente R unidades do centro, é a circunferência. Se é exatamente R unidades, a gente tem a circunferência. Se é no máximo R unidades, é círculo. Ou seja, a circunferência é só o contorno. O círculo é tanto a circunferência quanto o seu interior, entende? Se eu pego esse ponto aqui no contorno, pego aqui esse A aqui, ele pertence tanto à circunferência quanto ao círculo. Pego esse B aqui do contorno, também. Do contorno circular pertence tanto à circunferência quanto ao círculo, tá certo? O próprio centro pertence ao interior circular. Ele pertence apenas ao círculo. Ele já não pertence à circunferência, entende? O interior circular pertence somente ao círculo, não pertence à circunferência, entende? A circunferência é só o contorno. O círculo engloba tanto a circunferência quanto o interior circular, entendido? Essa é a diferença entre círculo e circunferência, entendido? Tem definições muito parecidas, entende? Geometricamente, como lugares geométricos. Mas aí está a diferença. A circunferência é exatamente R unidade. A distância R unidades, sabe? Do centro. E esse R unidades é o nosso raio. A circunferência é exatamente R unidades de distância. Todos os pontos que distam exatamente R unidades é a circunferência, em relação ao centro. O círculo é no máximo R unidades. Por exemplo, esse ponto aqui, a distância é menor ou igual a R, entende? Essa distância aqui, sabe? No máximo, é menor ou igual a R, entende? Essa distância aqui é menor ou igual a R. E como aqui é igual a R nesse caso, pertence tanto ao círculo quanto à circunferência, entende? É como se fosse, por exemplo, um radar, sabe? Que no radar acaba detectando, por exemplo, tanto menor quanto igual. Acaba não pegando o maior, sabe? Entende? Que aí fica fora do radar. Por exemplo, uma coisa aqui, cuja distância já é maior que o radar consegue detectar, não é mesmo? Que aí já não pertence nem ao círculo nem à circunferência, entende? Agora a gente vai falar aqui de dois conceitos importantes, que é arco e corda, para fundamentar outros, tá certo? Vem comigo. Ó, agora eu vou pegar aqui os pontos A e B da circunferência, que é o contorno circular, tá certo? Aí eu vou traçar aqui os raios RA e RB. São dois raios, os raios RA, que é o raio aqui que passa pelo A, e o RB, que é o raio que passa pelo B. Os raios começam aqui do centro, um vai até o A e o outro vai até o B. Esses raios definem aqui o ângulo central, θAB. Entende? Que é o ângulo central, medido entre dois raios distintos. O arco é essa medida aqui, que é essa porção aqui da circunferência, entende? Isso aqui é o arco, entende? Que é uma curva. A corda é um segmento de reta entre A e B, entendido? É esse segmento aqui, que é a corda. A corda é um segmento de reta. O arco é uma curva, no caso a porção da circunferência, entende? E no caso a gente só tem uma corda entre A e B, e no caso dois arcos, um de menor medida e outro de maior medida. E juntando os arcos a gente tem a circunferência inteira, tá certo? No caso os dois arcos definidos por A e B. E geralmente a gente vai se referir ao de menor medida, que é esse aqui, entende? Na grande maioria das vezes, é claro, entende? Entendido? Lembrando que é o seguinte. Lembrando que a corda
que é o segmento de reta. A maior corda possível numa circunferência a maior corda possível é aquela que passa pelo centro. Ó, vamos pegar aqui outra circunferência. Ó, a maior corda possível, a gente pode mostrar que a maior corda possível, ela passa pelo centro. Vamos pegar aqui A e B. A maior corda possível, a gente chama de diâmetro. E ela passa pelo centro da circunferência. Ó, aqui o A e o B. E essa é a maior corda possível, que é o diâmetro, entende? E o diâmetro mede o dobro do raio. Ó, porque aqui a gente tem raio, raio. E essa corda é o diâmetro, que é o dobro do raio, entende? Que é a maior corda possível que tem uma circunferência, entende? E aqui a gente também vai falar já do perímetro circular. Porque a gente pode provar que a razão entre o perímetro circular e o diâmetro vai dar aproximadamente o número π. A letra grega π representa a constante circular, que é um número irracional, uma dízima não periódica, ou seja, um número infinito, de infinitas casas decimais, só que não é periódico, com valor aproximado de 3,14 pontinhos, entende? 3,14 pontinhos. É um número irracional, tá certo? Lembrando, quanto mais casas decimais usarmos nas contas, melhor será a aproximação, tá certo? Se eu for pegar aqui um objeto redondo, enrolar com um barbante, marcar, desenrolar e medir, depois calcular aqui o diâmetro circular, fazer as contas, quanto mais casas decimais puder usar, melhor na calculadora, por exemplo, aí a gente vai sempre obter números próximos a esse, entende? 3,14, entende? Lembrando que o círculo é uma figura fechada e não entrelaçada, portanto ela tem um perímetro, entende? Que aí eu vou, no caso, vou pegar aqui um barbante, enrolar aqui, tem que marcar, aí depois desenrolo. Aí eu meço aqui com uma régua, uma fita métrica no barbante, entende? Aí eu obtenho um perímetro circular, entende? Aí depois meço o diâmetro aqui, que é o dobro do raio, entende? Aí com essa medição, aí fazendo as contas, sempre vou ter um número próximo de 3,14, entende? E quanto mais casas decimais usar na conta, melhor a aproximação, tá certo? Para a constante circular, também conhecido pela letra grega π, entendido? Agora vamos falar das fórmulas de área e perímetro do círculo. A gente viu pela parte anterior da aula que o perímetro é 2πr. Por que 2πr? A gente viu que a razão entre o perímetro e o diâmetro é π, entende? Só que diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu posso trocar o diâmetro por 2 vezes o raio. Aí fazendo multiplicação cruzada, então vamos ter essa fórmula aqui. Perímetro igual a 2πr. Aí faço aqui, troco o diâmetro por 2r e multiplico cruzado, entende? Chego ao perímetro que é 2πr, tá certo? Agora para a área, aí eu divido o círculo aqui em... divido aqui em n diâmetros de igual ângulo central, entende? Tipo essa roda de carroça aqui, sabe? Que aqui eu dividi em 4 diâmetros, né? Em 4 diâmetros, né? Formando 8 fatias radiais de mesmo ângulo central, entende? Lembrando que quanto mais fatias eu conseguir dividir, melhor será a aproximação por esse método. Lembrando que a motivação você vai entender melhor na faculdade, tá certo? Em faculdades exatas e engenharias. No entanto, é importante entender que quanto mais fatias eu conseguir dividir, melhor será a aproximação. Aí vou colocar metade das fatias para baixo, como se fosse dente de dinossauro, e a outra metade para cima. Aqui como se fosse essa roda de carroça ou pizza, sabe? Vou colocar metade das fatias para baixo e a outra metade para cima para complementar, entende? Formando uma coisa similar a um paralelogramo, entende? Aqui vou ter uma base com metade do perímetro e a outra base com metade do perímetro. E uma altura que vai tender ao raio do círculo, entende? Lembrando que quanto mais fatias usarmos, melhor vai ser a aproximação. E aí, quanto mais fatias, aí a gente pode concluir que a área vai ser π vezes o raio ao quadrado, entende? Vai ser π vezes o raio ao quadrado, a área do círculo, entende? Usando os conceitos da matemática universitária, a gente pode provar formalmente isso, tá certo?
Essas são as fórmulas de medidas de área e perímetro do círculo. Área igual a π vezes o raio ao quadrado e perímetro igual a 2πr, tá certo? Sendo o π a constante circular com valor aproximado de 3,14, entendido? Agora vamos para um exercício rápido. Vamos considerar um círculo cujo perímetro mede 12,42 centímetros. Qual é a área desse círculo? Vamos considerar a aproximação π igual a 3,14. Ó, o perímetro circular é 2πr, entende? Que a gente tem perímetro e para a área a gente precisa saber o raio. Ó, o perímetro, né, é 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio. O perímetro é 12,42 centímetros, 6,28 vezes R. Vamos fazer as contas, né? Aí deu um raio aproximadamente 1,97 centímetros, entendido? Aí com a informação do raio a gente pode descobrir a área circular. A área que no caso é πr quadrado, entende? É que eu fiz umas escolhas que não foram muito felizes de números, entende? Mas agora vamos lá. Logo vamos ter uma área medindo 12,18 centímetros quadrados, entendido? A gente usa aqui 2x em vez de igual para indicar que o resultado é aproximado, tá certo? E o resultado não é exato, entendido? Por aqui encerramos. Tchau, tchau, gente. Os vemos na próxima.